Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus para trazer a sua mensagem. Nós da Sociedade Espírita Allan Kardec de Mirassol do Oeste continuamos nos reunindo com poucas pessoas aqui na segunda-feira, abrindo essa oportunidade de, através das nossas mídias sociais, levar a mensagem da doutrina espírita e a mensagem de Jesus. Então vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade da vida e lhe agradecemos por nos colocar sob a direção de Jesus, o nosso mestre, o médico das nossas almas, o nosso irmão maior, que nos trouxe a sua mensagem de exemplo, de exemplificação no Evangelho, que é a boa nova, que nos traz os caminhos seguros para que tomemos as decisões acertadas, o mais para o bem possível que possamos realizar neste momento em que estamos reencarnados mais uma vez nesse planeta escola. Provas e expiações, mas também já a caminho de regeneração. E estamos nesse momento, querido Jesus, lhe pedindo as suas energias amorosas que nos envolva, permitindo aos espíritos amigos, aos mentores da nossa casa espírita, que nos envolva a todos e principalmente a palestrante da noite, a nossa companheira Janete, e que o seu amor, Senhor, se explane, se esparrama por todo o nosso planeta. Esteja conosco, nos conduzindo, nos auxiliando hoje e sempre. Assim seja, em nome de Deus e graças a Deus. Boa noite a todos, como sempre, sejam bem-vindos em nome de Jesus, encarnados e desencarnados. Nós estamos em meados do mês de maio, que sempre foi considerado o mês de Maria, o mês das mães, mas, pessoalmente, eu acredito que o mês de maio é o mês de todas as mulheres. E por falar em mulheres, o nosso tema de hoje é Jesus e a mulher. Porque toda relação que Jesus estabeleceu em sua curta existência na Terra foi de respeito, reconhecimento e exaltação à mulher. Nos seus discursos, gestos de proteção e ternura, ao contrário do que se propunha na época como conduta masculina. E o mais interessante é que durante os seus discursos, o que vemos no Evangelho é que Jesus nunca mencionou a mulher quando falava à multidão. O que não significa que ele não a respeitasse, que ele não se preocupasse com elas. Jesus foi sempre respeitoso com Maria, sua mãe. Foi misericordioso com Maria Madalena. Foi sábio e amigo
de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Foi solidário com a dor e a vergonha da mulher adúltera, fato esse que todos nós conhecemos nos evangelhos. Foi paciente com a mulher samaritana, diante de todos os questionamentos que ela fez, diante de todas as perguntas. Ele as respondia com calma e serenidade. Jesus dispensava um carinho muito especial para com as mulheres decaídas em geral, provando com isso que não era preconceituoso e que não se igualava à classe masculina da sua época. Há um diálogo interessante no livro Boa Nova, através de Pedro e Jesus. Quando Pedro, aliás, está no capítulo 22 do livro Boa Nova. E Pedro revela a Jesus o quanto estava preocupado com a sua postura diante das mulheres. Pedro, o apóstolo, sempre foi muito questionador. E isso inquietava, afirmando que os legisladores sempre ordenaram, severidade e rispidez para com as decaídas. E dizia: Mestre, tememos por vós, acolhendo tantas mulheres de má conduta. Nas pregações, quando estás no Tiberíades. Jesus, ouvindo Pedro, respondeu: Pedro, quase sempre não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Esse era Jesus diante do seu conceito de amor e generosidade com relação a todas as mulheres de um modo geral. Mas hoje vamos destacar uma figura de mulher de grande importância naquela época. Segundo Humberto de Campos, também no livro Boa Nova, no capítulo 15, quando ele fala sobre Joana de Cusa. Essa figura tão carismática que desperta a curiosidade de muitos de nós. Quem foi Joana de Cusa? O que ela fez? Por que essa importância toda dada a ela? Joana era alguém que possuía uma fé verdadeira, extremamente verdadeira. Ela acompanhava a multidão para ouvir Jesus. Mas Cusa, o seu esposo,
não concordava com ela porque não tinha fé e não acreditava nessa nova doutrina que estava surgindo. Joana era uma mulher de rara dedicação, de nobreza de caráter, altamente colocada na sociedade de Cafarnaum, justamente pela posição de Cusa, seu esposo, que era um funcionário de Herodes Antipas, mas não compartilhava com a sua fé. E por diversas vezes ela tinha que sair sem que ele soubesse para ir ouvir as palavras de Jesus que a comoviam muito, que a alertavam sobre a boa nova que ele trazia para todos. Vergada ao peso das atividades domésticas e angustiada pela incompreensão do esposo, ela buscou ouvir as palavras de Jesus com calma, com serenidade, porque eram palavras de conforto para ela. O desejo de seguir Jesus era muito grande em todos os lugares, mas o mestre compreensivo disse a ela o seguinte: Joana, ao invés de convidar-te para seguir-me, eu te peço que não venhas pelas ruas e estradas da Galileia. Eu a aconselho para que siga dentro do seu lar o auxílio àqueles que necessitam, o auxílio ao próximo, como um exemplo de mulher realmente voltada para a caridade e para o amor. Joana teve uma vida inteira de caridade e de amor ao próximo. Acolhia a todos aqueles que a procuravam, usando inclusive os recursos financeiros que lhe chegavam às mãos em virtude da posição que o seu marido ocupava. Não lhe sobrava nenhum resquício de medo por usar aquilo que ela poderia auxiliar a quem quer que a procurasse. E Joana, com o tempo, já idosa, por amor e dedicação ao Cristo, foi levada ao circo dos martírios, juntamente com o filho mais novo, por ser testemunha do Cristo. Narra ainda Humberto de Campos, em seu livro, que ante o vozerio do povo foram ordenados que fossem flagelados,
especialmente ao seu filho, seminu, com chicotadas. E os executores, aos gritos, pediam a ela que abjurasse o Cristo. O filho suplica à mãe que repudie a Jesus. Era jovem, não queria passar por aqueles tormentos todos. Mas Joana lhe diz, como uma antiga discípula do Senhor: filho, contempla o céu e sem uma palavra de negação ou de queixa, mesmo vendo o açoite vibrar sobre o corpo do filho, ela diz, com os olhos correndo lágrimas pela primeira vez: filho, os teus sofrimentos são como espadas cravadas no meu coração. Ela relembrou toda a sua existência e disse mais: cala-te, meu filho. Jesus sofreu e era puro. Devemos ser fiéis a Deus. Logo em seguida, as labaredas tomam conta de seu corpo envelhecido, libertando-a para a companhia de seu mestre, a quem tanto amou e serviu. No século XVII, Joana reaparece no cenário do mundo para mais uma vida dedicada ao bem. Aparece no México com o nome de Juana de Asbarre e Ramírez. Já adulta, ingressou na Ordem de São Jerônimo da Conceição, dedicando-se às letras e à ciência, e recebendo o nome de Soror Juana Inês de la Cruz. Era uma estudiosa. E Joana sempre foi, mesmo na época de Jesus, uma grande estudiosa. Tinha uma inteligência imensa de conhecimentos que passava a todos aqueles que a procuravam. E nessa ocasião, ela, já reencarnada, vai procurar as letras e a ciência. Buscava na Bíblia e na história da mitologia grega os vultos femininos que marcaram época pela sabedoria, vivacidade e competência. E cita Débora dando leis, cita a sapientíssima rainha de Sabá, Esther,
a deusa das ciências, Minerva, filha de Júpiter, e tantas outras mulheres que lhe chamavam a atenção quando, na busca dos conhecimentos, porque era sempre uma mulher curiosa pelo saber. Ela defendeu o direito da mulher inteligente de lecionar e pregar, mesmo estando num convento, mesmo sendo uma freira. Joana, nessa época, morreu aos 44 anos, vítima da peste em 1695, depois de cuidar de todas as suas irmãs religiosas que se encontravam enfermas. E morreu jovem, mas extremamente inteligente, sábia, realmente. Passados 66 anos de seu regresso à pátria espiritual, retornou na cidade de Salvador, Bahia, no nosso Brasil, em 1761, como Soror Joana Angélica de Jesus. Em 1815, ela tornou-se abadesa do convento da Lapa. Tinha um carinho imenso pelas irmãs. Dirigia com carinho o convento onde se encontrava, em Salvador. Mas no dia 20 de fevereiro de 1822, soldados tentaram invadir o convento, e ela se colocou à frente da porta para dar tempo para que as irmãs pudessem se esconder, defendendo a honra das jovens, a todas elas que ali moravam. Na sua defesa, ela pagou com a vida e foi assassinada por soldados. E por incrível que pareça, esses soldados lutavam contra a independência do Brasil. Quem é Joana de Ângeles hoje? Hoje, Joana de Ângeles, ainda não sabemos se encontra no mundo espiritual. Alguns dizem que ela vai reencarnar, ou se já reencarnou. E se isso aconteceu, ou se acontecer, certamente será para uma grande missão, como sempre foi a sua existência na Terra. É a mentora espiritual do nosso Divaldo Franco. A sua série psicológica é fantástica. Os livros que são editados são maravilhosos. Quem tem conhecimento sabe perfeitamente disso. Então, essa é a história de Joana de Ângeles, muito resumidamente, porque não temos condições
de contar todos os detalhes de suas existências, que provavelmente não foram apenas essas que foram mencionadas. Certamente houve outras reencarnações, mas foi ou é um grande espírito, um exemplo de mulher para todas nós, mulheres do nosso país e do mundo, sem dúvida alguma. Agradecemos a Joana pelo que ela foi, pelo que ela nos deixou como exemplo de vida e pelo que certamente ela ainda é. Agradeçamos por este mês de maio ser um mês de Maria, um mês das mães, e como eu gostaria que fosse o mês de todas nós, de todas as mulheres. Essa é a mensagem que eu trago esta noite, bem simples, bem sucinta, mas que me calou profundamente pelo exemplo de vida dessa grande mulher. Muito obrigada. Então, nós ouvimos a mensagem de Jesus, trazida pela nossa irmã, companheira Janete. Então, vamos encerrando agradecidos por essa mensagem de fé, de esperança, um exemplo de amor. Todos nós, mulheres, mas todos os seres humanos encarnados neste planeta, e possam ser tocados por essa mensagem de amor, de esperança, de trabalho, e que todos nós possamos seguir esses exemplos, ou como nós estamos aprendendo, estamos, ao realizar essas ações amorosas, modelando o nosso Mestre Jesus. Que fiquemos em sua paz e que o seu amor seja o nosso norte, hoje e sempre. Assim seja.